Olá, amante do vinho! Bem-vindo ao Amado Vinho, eu sou o Arthur e nesse vídeo vamos caminhar pela história e conhecer 7 curiosidades a respeito do vinho. O brinde. Sua origem é incerta, mas as histórias muitas vezes envolvem misticismo, religião e resolução de conflitos. Em uma delas, o brinde surgiu pois os recipientes que se bebia o vinho eram de metal ou vidro fosco e não dava para ver o quanto de líquido tinha dentro. Assim, no ato de encostar os dois copos, era para dar uma conferida na quantidade de bebida que tinha em cada um, para mais ou menos todo mundo beber a mesma quantidade. Em outros casos, dizem que na hora de brindar, era comum que, com o bater dos copos, os líquidos entre eles acabavam se misturando, para garantir que nenhum dos dois estava envenenado. Prática mais comum em tempos de guerras em que acordos de paz eram feitos e comemorados num banquete. Uma história mais poética, diz que o ato de brindar tinha a intenção de tornar a experiência de tomar vinho completa, para todos os sentidos, ou seja, o visual, ao ver a bebida, olfativa pelo seu cheiro, gustativa pelo sabor, tátil pelas sensações na boca e sonora com o tilintar das taças. A garrafa fechada mais antiga do mundo. A garrafa de vinho mais antiga do mundo data do ano de 325 a.C. e foi encontrada perto da cidade de Speyer, na Alemanha, em 1867. Acredita-se que é a garrafa não aberta mais velha do mundo. Ela possui cerca de 1,5 litro de bebida e foi descoberta durante uma escavação dentro de uma tumba de um homem pertencente à elite romana do século IV. A tumba possuía 2 sarcófagos, com o corpo de um homem e outro com o corpo de uma mulher. É provável que o vinho tenha sido produzido na mesma região, diluído com uma mistura de ervas e preservado com uma grande quantidade de azeite espesso adicionado ao frasco para vedar o vinho, juntamente com o selo de cera quente. Medo do vinho. Embora não seja algo muito comum, existem pessoas que possuem sim medo de vinho. Esse transtorno é chamado de oenofobia. Ele se caracteriza como medo de vinho ou ansiedade relacionada à bebida, podendo ser o medo da bebida em si, ou mesmo de garrafas de vinho, ou até mesmo de manchas de vinho. Alguns especialistas afirmam que a fobia pode ser relacionada ao medo de passar mal ou perder os sentidos ao entrar em contato com a bebida. Terra do vinho. Por volta do ano 1000, quando chegaram na América, os vikings, famosos exploradores nórdicos, nomearam o continente como Wineland, ou seja, terra do vinho, devido à grande quantidade de videiras que acharam no local, apesar de que historiadores afirmam que não necessariamente eram uvas, mas algum tipo de amoras ou framboesas. Porém, as frutas eram fermentadas e viraram bebidas alcoólicas. Então, para eles era vinho e terra do vinho foi um dos nomes que a América teve nos seus primórdios. Está na lei. O ato de falsificar vinhos é ilegal desde 1954 a.C., na antiga Mesopotâmia. O código de lei chamado de Código de Hammurabi é um dos mais antigos já decifrados atualmente. Ele possui 282 leis, uma das quais afirma que qualquer pessoa que fosse flagrada vendendo vinho fraudado deveria ser afogada em um rio como meio de punição. Rótulos precisos. Em 1922, descobriu-se na tumba do rei Tutankhamon, morto entre 1320 ou 1330 a.C., várias garrafas de vinho tinto, rotuladas com nome, safra, local e até o produtor dos vinhos. Os rótulos eram tão detalhados que podem ser comparados com os de hoje em dia. Simpósio. Você pode pensar que o simpósio é um encontro de acadêmicos ou profissionais para discutir sua profissão ou debater assuntos atuais, e você estaria certo. Porém, também é uma desculpa para beber. O termo simpósio teve origem na Grécia Antiga e significa literalmente beber juntos, refletindo o costume dos gregos de misturar vinho e discussões intelectuais. Simpósios geralmente eram realizados nas casas das pessoas. Servia-se comida e vinhos. Ao mesmo tempo que ocorria uma discussão sobre política e filosofia, eles eram frequentemente realizados para comemorar a introdução de jovens na sociedade aristocrática. Um simpósio era supervisionado por uma versão antiga de sommelier, que iria decidir qual vinho seria servido à noite. E aí, já conhecia alguma dessas curiosidades? Não é à toa que o vinho acompanha o ser humano há mais de 7.000 anos. Então diz pra mim aí se você já conhecia alguma delas ou se tem alguma outra que a gente deixou de falar aqui. Não se esquece de deixar o like e se inscrever no canal. Obrigado pela atenção e tchau, tchau.